Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Canal que tem como único propósito a divulgação dos nossos estudos a respeito da doutrina dos Espíritos. E por isso damos graças a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, à espiritualidade protetora e aos irmãos e irmãs que têm nos prestigiado com suas inscrições nos nossos canais de comunicação, dizendo a estes que quando se inscrevem, curtem e comentam os nossos vídeos, colaboram em muito para a melhor divulgação das mensagens aqui divulgada. Hoje daremos continuidade aos estudos sobre o tema obsessão e desobsessão. Antes, porém, gostaríamos de abordar o tema que está contido no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título "De que precisa o Espírito para se salvar?". Diz o texto: no quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar a figura da alegoria. Há homens como os a quem falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais, chocantes e capazes de impressionar. Para melhor ser aceito, tinha mesmo que não se afastar muito das ideias correntes quanto à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Mas, ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade, reservada ao justo, e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta o juiz se foi preenchida tal ou qual formalidade? Observa mais ou menos tal ou qual prática exterior? Não. Inquire tão somente de uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes aos vossos irmãos. Passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Faz qualquer distinção entre o que crer de um modo e o que crer de outro? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, mas que pratica o amor ao próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Se houvessem outras a serem preenchidas, ele as teria apresentado, já que coloca a caridade em primeiro lugar, no rol de todas as virtudes. É porque ela abrange implicitamente todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. E porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. E assim, deixamos para a nossa reflexão o texto do Evangelho, que tem como título "De que precisa o Espírito para se salvar", que, como o próprio Jesus nos diz, não há outro caminho senão o da caridade. E tendo dito essas palavras, passamos a iniciar a nossa exposição propriamente dita, que tem como tema o estudo da obsessão. Lembrando que a obsessão é uma realidade em que a nossa humanidade experimenta desde os primórdios da existência do homem na Terra. E a desobsessão, que começou a ser trabalhada, tratada e informada com o advento do Cristo. E hoje, através do Espiritismo, com a codificação espírita feita pelo
codificador Allan Kardec a esclarece com todas as nuances, de forma simples e esclarecedoras, para que nós possamos dar continuidade ao trabalho que o Cristo veio nos ensinar. Muito bem. E a propósito, nós lembramos que a obsessão pode ser entendida como uma influência negativa, persistente, de um ser sobre o outro, e que a desobsessão são as ações terapêuticas direcionadas para o tratamento da obsessão. E hoje nós iremos abordar, dentro da temática obsessão e desobsessão, o tema da reforma íntima. Lembramos ainda que a maior e a mais inviolável das liberdades é a de pensar, que compreende a consciência humana e que constranger os outros a agir como queremos é tentar inibir a criação divina e sugerir para nós fazer o mesmo. E que, longe de nós dizer o que cada um deve fazer ou pensar. E que os nossos objetivos aqui no nosso trabalho estão bem definidos. São tão somente apresentar sugestões para reflexão, autoavaliação e aperfeiçoamento pessoal, bem como procurar entender as razões das atitudes e condições para a renovação de cada um. Muito bem. Inicialmente, lembramos que a reforma íntima é algo que precisa ser construído, pedra a pedra, passo a passo, momento a momento, dia a dia em nossas vidas. E que é uma construção pessoal, que cada um precisa construir pessoalmente. Não é algo que se pode terceirizar ou subcontratar para que outros façam por nós. Pois nós lembramos que a renovação espiritual gradual exige devoção, ou seja, a criatura que deseja realmente alcançar a sua mudança interior para ter como destino a evolução espiritual, precisa se dedicar de forma devota à realização da introspecção interior e no seu trabalho pessoal e individual. E que só o serviço continuado a cada instante da nossa vida, onde estivermos, será a condição inalienável que cada um necessita empreender. Que, acima de tudo, é preciso muita seriedade naquilo que faz. Não é algo que se faça eventualmente, ou que se postergue, ou que se deixe para amanhã, ou se faça analisando e observando outras situações, como uma condição secundária. Há de se dedicar com muita constância, com muita dedicação e com total obstinação na realização e na construção de si próprio, para que se possa atingir a realização da construção da sua própria vida. E que o comprometimento com a meta de crescimento é fundamental, pois sem a responsabilização de si próprio com aquilo que faz, pouco ou nada será realizado ou atingido. E lembramos as palavras de Hermance Dufour, que nos diz que a cumplicidade com a decisão de crescer é fundamental. É fundamental nós lembrarmos que nós precisamos fazermos perguntas sinceras, se quisermos obter a condição realística do conhecimento interior para a consequente mudança que cada um necessita realizar a si próprio. E é obtendo-se as respostas sinceras que obteremos a condição da realização da mudança interior. E isso se faz fazendo-se questionamentos e reflexões a respeito da sua própria vida. E uma reflexão sincera é reconhecer e compreender o medo que lhe aflige, qual o seu mecanismo e como ele funciona, como ele nos aflige. E é compreendendo que o medo, na verdade, é uma defesa psíquica que leva a uma reação orgânica em cadeia, ou seja, compreendendo a função do medo e como ele age em nós, é que poderemos compreender as reações que precisamos praticar, compreendendo que o medo nos protege, o
mas quando trabalhado de forma excessiva, ele pode ser o elemento que está nos isolando do mundo que tanto desejamos abraçar. Ou seja, se quisermos vencer as realidades que nos afligem, precisamos compreender ao nosso redor o que nos acontece e como funcionam as nossas reações interiores em relação ao meio em que habitamos. Conhecendo melhor o mecanismo de funcionamento do medo que acontece em nós, poderemos compreender melhor as respostas que precisamos trabalhar para podermos vencer. Na medida que compreendermos que o medo é o estado afetivo que leva à consciência do perigo, ou que, ao contrário, é despertado por essa consciência, ou seja, é uma condição de emoção que a criatura humana tem consciência do momento existencial de perigo que experimenta, ou que, ao contrário, é despertado pela percepção dessa situação, que o leva a sentir essa condição de sentimento proporcionada pela experimentação do momento que se vive. Precisamos compreender, precisamos saber que o medo acontece como uma reação em cadeia na mente e no cérebro, que começa com o estímulo do estresse. Ou seja, compreendendo a função do medo e como ele age em nós, é que poderemos compreender as reações que precisamos praticar em detrimento da nossa mudança interior, compreendendo que o medo ele nos protege, mas quando trabalhado de maneira descontrolada, ele pode ser o elemento que está nos isolando daquilo que queremos vivenciar. Ou seja, se quisermos vencer as realidades que nos afligem, precisamos compreender ao nosso redor o que nos acontece e como funcionam as nossas reações interiores em relação ao meio em que habitamos. Conhecendo melhor o mecanismo de funcionamento do medo que acontece em nós, poderemos compreender melhor as respostas que precisamos trabalhar para podermos vencê-lo. É algo que tem repercussões físicas provenientes da sensação da consciência, ou seja, da nossa mente, começando com estímulos de estresse, que se canaliza através da condição física pelo cérebro, começando assim um estímulo e que termina com liberação de compostos químicos, gerando reações físicas como aumento da frequência cardíaca, aceleração da respiração, energização dos músculos, entre outras reações físicas observadas. O medo é algo que precisamos conviver e aprender que ele pode ser bom ou pode ser ruim. Ele pode ser bom quando nos protege, quando tomamos os cuidados devidos, como, por exemplo, ao atravessar a rua, ou pular de paraquedas, ou escalar uma montanha. Criaremos para nós os cuidados e as condições apropriadas para que possamos realizar tais situações. Ele pode educar quando nós podemos evitar, por exemplo, uma multa, ou quando refletimos a respeito das nossas condições existenciais, sabedores que teremos novas reencarnações, poderemos nos preparar para a próxima, trabalhando em si a sua condição moral, além da intelectual. O medo pode servir de planejamento quando, por exemplo, nos leva para a preparação pessoal, criando para nós situações que culminará na condição tão desejada, na realização pessoal, da condição profissional e na condição existencial. E quando evita problemas, quando sabedores das adversidades da vida que haveremos de enfrentar, poderemos nos programar para evitarmos situações de dissabores. O medo pode ser ruim quando, por exemplo, ele nos paralisa
E ele nos paralisa quando nós evitamos um bom risco. Ou seja, poderíamos enfrentar uma realidade existencial que serve para a nossa educação e nosso aprimoramento moral, e nós evitamos, simplesmente ficamos parados, sitiados na condição própria criada por nós mesmos, que não nos dá a condição de avançarmos adiante. Quando ele, por exemplo, não promove mudanças. O medo é uma condição existencial de defesa. E que a mudança é uma condição existencial da própria vida, pois tudo no mundo, tudo na vida, a cada momento, a cada instante está mudando, pois faz parte da lei de evolução, a condição que a criatura precisa praticar, das suas mudanças e conquistas que aqui vem para realizar. E quando não promove mudanças, ele simplesmente está nos paralisando. E assim, achando que nós estamos nos defendendo da realidade que porventura possa ser maléfica, na verdade está tirando de nós a condição existencial de aprendermos e de nos aprimorarmos. O medo pode ser ruim quando nós não saímos do lugar comum, ou seja, por nos encontrarmos muitas das vezes nas nossas zonas de conforto, imaginamos estarmos vivenciando uma condição segura, quando muitas das vezes está nos prendendo, evitando que nós possamos atingir, muitas das vezes, alvos e objetivos tão desejados, procurados e objetivados por nós mesmos. O medo é ruim quando não se faz o que precisa fazer, ou seja, nós precisamos muitas das vezes tomar iniciativas, praticar mudanças, realizar situações que planejamos durante muito tempo nas nossas vidas e muitas das vezes simplesmente nos proibimos devido à condição do medo, que não nos permite a possibilidade de fazer aquilo que está programado para a nossa condição existencial. O medo é ruim quando não nos permite melhorar, ou seja, ao invés de realizarmos as mudanças necessárias para a nossa condição existencial em evolução, simplesmente não nos permite a condição da melhora individual. E o medo é ruim quando a criatura evita superar a si próprio nas suas condições de realidades que há de vir nas suas existências, onde, na verdade, o grande desafio que a criatura tem e necessita experimentar no seu dia a dia é a melhora cada vez maior daquilo que fez e daquilo que faz para atingir os objetivos de evolução na sua condição de vida. Alguns medos que nos atrapalham ou que não permitem que nós demos continuidade às oportunidades tão desejadas. Muitas das vezes nós nos alimentamos do medo daquilo que conhece, como, por exemplo, algo que já se viveu e fica-se condicionado ao que viveu ou o que os outros viveram. Muitas das vezes o exemplo, ao invés de servir para a nossa educação, serve para a nossa própria inibição, não permitindo realizarmos a tentativa que necessitamos realizar para a vitória que porventura tanto desejamos. Muitas das vezes somos vítimas de um medo daquilo que não se sabe porquê. Ou seja, sabemos muitas das vezes que vivemos situações onde a inspiração negativa, a intuição tenebrosa nos atinge e nós nos deixamos levar por essas realidades. Como, por exemplo, as pré-programações do corpo, como também a bichos peçonhentos. Ou seja, nosso corpo muitas das vezes está condicionado a situações que não nos permitem realizar atos que são necessários, com medo do fracasso. E de bichos, como por exemplo insetos, que sugerem sensações de nojo e de arrepios. Nós
Muitas das vezes temos medo do desconhecido. E esse podemos dizer que seria o medo mais natural entre todos, pois, naturalmente, nós temos medo daquilo que não conhecemos. Por exemplo, algo que pode ser pior do que já é, uma situação que já conhecemos e que é muito mais confortável permanecer nas situações anteriores. Medos, por exemplo, de espíritos, quando não conhecemos o mundo espiritual, mas também não fazemos nada para estudar e aprender a respeito. Nós temos medo de errar, esquecendo muitas das vezes que o erro faz parte do aprendizado. É errando que muitas das vezes se aprende a realizar as situações adequadas que tanto necessitamos. Nós temos medo de termos prejuízos, temos medo da má reputação, enfim, temos medo de mudar e permanecemos no lugar comum, o lugar que muitas das vezes não nos satisfaz, mas que aparentemente nos proporciona a condição cômoda do viver. Nós temos medo de mudar a nossa condição existencial e, consequentemente, da realização da reforma íntima, nos levando à condição do lugar comum, evitando assim a nossa mudança para uma pessoa e para um mundo melhor. Ou seja, a realização da conquista e da reforma íntima é uma necessidade de reflexão interior. E muitos porquês precisamos exercitar para termos as respostas apropriadas. Na medida que soubermos o que é a reforma íntima, por que devemos fazer a reforma íntima? Para que fazer a reforma íntima? Onde fazer a reforma íntima? Quando fazer a reforma íntima? Como fazer a reforma íntima? Poderemos atingir o alvo tão objetivado, tão desejado. Atingiremos a reforma íntima na medida que tivermos de si próprio respostas sinceras para perguntas como estas que devemos fazer a nós mesmos e assim nos posicionar diante de nós mesmos nas atitudes e nas mudanças que necessitamos realizar. Trabalhando e buscando realidades fiéis. Ou seja, as realidades que buscamos necessitam refletir a realidade na qual estamos nos dedicando e buscando e experimentando para as nossas vidas, para que assim possamos experimentar a realidade da evolução que tanto necessitamos processar para as nossas vidas. Observando-se a si mesmo, você conseguirá a realização. Com o estudo atento do nosso mundo subjetivo, atingiremos o conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante, ou seja, a busca e a compreensão da nossa realidade interior, aquilo que habita em nosso mundo subjetivo. Precisamos realizar buscando o conhecimento das nossas emoções, e não o julgamento e a autoavaliação constante. Ou seja, buscando conhecer verdadeiramente as raízes das nossas emoções, e não realizarmos simples julgamento pelo certo ou pelo errado, e a autoavaliação que realizamos sobre nós mesmos, nos premiando ou nos oprimindo, segundo a avaliação imediata do momento e das situações que experimentamos. Observar a si mesmo é uma condição necessária para podermos alcançar e conhecer aquilo que tanto necessitamos modificar em nós mesmos, pois o estudo atento do nosso mundo interior, do nosso mundo subjetivo, nos trará o conhecimento das nossas emoções, e não o simples julgamento e a autoavaliação constante que frequentemente ainda estamos processando naquilo que imaginamos ser uma autocrítica, pois não é do julgamento,
nem da autoavaliação constante, mas sim do conhecimento de nós mesmos que tanto necessitamos realizar. Via de regra, avaliamos o próximo e esquecemos a parte que nos toca. No entanto, lembremos que diante do túmulo, responderemos por nossos atos no serviço da construção da vida e do bem que deixamos de fazer. Ou seja, como bem nos ensina Jesus, vemos com frequência o cisco que está nos olhos dos nossos irmãos e esquecemos a trave que nos cega diante das nossas realidades. Fundamental é a cumplicidade com a decisão de crescer. Ou seja, nós precisamos estar próximos da nossa própria condição de desenvolvimento. O objetivo da renovação espiritual é algo gradativo e exige devoção. Ou seja, a dedicação precisa ser incondicional, que necessitamos dedicar para atingirmos a nossa evolução pessoal e espiritual. Não é serviço para fins de semanas durante a nossa presença nas tarefas do bem, mas serviço continuado a cada instante de nossa vida, onde estivermos. Ou seja, não imaginemos que será os nossos finais de semanas dedicados à caridade que nos proporcionará a verdadeira condição da melhoria pessoal. Ela poderá contribuir, com certeza. Entretanto, precisamos fixar em nossos valores pensamentos de que é a cada instante, a cada momento existencial, a cada momento das nossas vidas, praticando e exercitando o sentimento da caridade, o sentimento do altruísmo, a dedicação através da empatia, nos colocando no lugar do outro para compreendermos e existenciarmos aquilo que tanto necessitamos compreender no próximo e em nós mesmos. Somente assumindo com muita seriedade esse desafio, o levaremos avante. Imprescindível é a atitude do comprometimento com a meta de crescimento que assumirmos. Ou seja, se nós já nos decidimos assumir uma realidade de mudança e de melhoria interior, o comprometimento e a consciência dessa realidade necessita ser uma meta que realizamos a cada instante, a cada momento dos nossos crescimentos. Isso é, se assim o desejarmos efetivamente realizá-los. A atitude mental será o que irá nos definir diante das condições existenciais que experimentamos. Ou seja, é necessário assumirmos sugestões de comportamentos que podem ajudar como roteiro nessa prática. Ou seja, precisamos planejar, precisamos objetivar e traçar como um verdadeiro plano de ação a ser realizada na dedicação da busca da caridade e da mudança interior. Fundamental é o treinamento pessoal, criando éticas transformadoras contra atitudes inadequadas. Ou seja, se desejamos mudar ou modificar certas atitudes que em nós já não satisfaz a condição do eu existencial, fundamental que tracemos para nós atitudes transformadoras contra essas realidades que tanto nos incomoda já na vida presente. Orando e vigiando, como diz o Cristo, alcançaremos a esses objetivos. Entretanto, compreendamos que a culpa, a autopunição, a baixa autoestima em nada poderá contribuir para as nossas realidades existenciais, como, por exemplo, as que estabelecem o clima do martírio. É preciso uma ética que assegure a transformação pessoal, um resultado libertador de saúde e harmonia interior. Ou seja, será a vigília pessoal e a oração constante, compreendida como um estado de prece que nos proporcionará a condição sincera
da busca interior na autorrealização da sua mudança, das conquistas que tanto necessitamos e objetivamos para as nossas mudanças pessoais e condição que nos proporcionará o desenvolvimento espiritual. Portanto, tomar posse da verdade sobre si mesmo é um ato que pode, muitas das vezes, ser doloroso para a maioria das criaturas, pois nem sempre estamos prontos para enxergar os próprios erros e a mudança que precisamos empreender na condição das nossas vidas. Portanto, a consciência da realidade existencial que experimentamos é fundamental para que essa dor seja uma dor momentânea e passageira, apenas nos alertando daquilo que tanto necessitamos realizar para que consigamos atingir a meta almejada para a realização da conquista do novo homem, da nova criatura que nos proporcionará e nos dará a condição existencial das novas experiências de vida que nos colocará num lugar diferente daquele que antes experimentamos na realização de tantos erros, tantos desatinos e tantos desenganos. Portanto, meus irmãos, é a vigilância, a grande atitude mental que nós precisamos aprender a desenvolver e a pôr em prática no exercício do dia a dia, pois ela representa a atitude de cuidar da nossa própria vida mental, ou seja, com ela estaremos injetando em nós a medicação tão necessária para que consigamos ativar a nossa espiritualidade superior, observando e cuidando a cada instante dos valores que precisamos alimentar em nós. E assim construir a higiene dos pensamentos, da meditação no conhecimento de si, nutrindo-se na postura mental digna das boas leituras, conversas, diversões e ações sociais. Portanto, meus irmãos, cabe a nós escolhermos a que iremos destinar os nossos propósitos de vida, as nossas condições daquilo que possamos entender como o bem viver, na produção e na construção de valores nobres que nos conduzirão a uma realidade existencial produtiva, nos conduzindo a valores mais elevados, que certamente nos proporcionarão a condição da elevação espiritual. Portanto, vigilância é a postura da mente alerta, ativa, sempre voltada a ideais enriquecedores. Isso se chama vigilância mental. E a oração nós podemos compreender como sendo a terapia da mente, a condição que exercitaremos para tratar dos nossos pensamentos, sentimentos e ideias. Sem oração, dificilmente conseguiremos obter os germes divinos do bem, que formam as correntes de energia superior da vida. Então, meus irmãos, necessitamos compreender e aprender que será através da oração que conduziremos nossos sentimentos, nossos pensamentos e ideias em busca das correntes energéticas positivas, construtivas, superiores, aquelas em que os nossos irmãos mais elevados, mais desenvolvidos, vibram e direcionam a nós a todo instante. Nós é que, desavisadamente, não nos apercebemos dessa realidade e esperamos a todo momento uma ajuda do alto, sem perceber que ela já foi enviada. Nós é que não conseguimos compreender ou alcançar a energia benfazeja que seguramente já nos envolve. Nós é que a desperdiçamos na falta da nossa oração e da nossa vigilância em detrimento dos valores superiores. Portanto, meus irmãos, através da oração, despertaremos na intimidade forças dignas e nobres, que estão adormecidas ou sufocadas pelos nossos descuidos do dia a dia, nos valores
do terra a terra. São os nossos pensamentos voltados para os valores imediatos da vida material que nos distancia da condição superior que a divindade nos proporciona a todo instante. E será a oração associada à vigilância que nos ligará e que nos dará as possibilidades adequadas de vibrarmos e alcançarmos as energias superiores através da vibração de amor que consigamos alimentar em nós. Precisamos compreender que quem ora protege com poderosa armadura o ambiente em que vive. Através do exercício e da prática do Evangelho no lar, conseguiremos envolver toda a atmosfera do ambiente familiar em volta de uma atmosfera construtiva, positiva e salutar. E as entidades negativas que porventura tentem se aproximar do nosso ambiente familiar experimentarão grandes choques ao vibrar em contato com as energias de amor de um lar que assim vibra. Portanto, meus irmãos, compreendamos que não é descargas energéticas que serão direcionadas aos irmãos sofredores que porventura de nós ou do nosso ambiente familiar tente se aproximar, mas sim porque encontrarão uma atmosfera salutar, vibrando numa condição superior energética, e que sentirão, por estarem numa condição densa de vibração, as vibrações energéticas que vibram numa condição bem superior à da qual estão habitualmente acostumados a vibrar. E assim perceberão que seus intuitos se esvairão e refletirão bastante a respeito dos seus intuitos e provavelmente mudarão de atitude, de propósitos e de objetivos. Portanto, meus irmãos, compreendamos todos que é a evangelioterapia, o grande medicamento trazido por Jesus para a cura dos nossos males da alma. No dia que compreendermos o significado da leitura diária do Evangelho, da prática e do exercício dos seus ensinamentos, estaremos cuidando de todos os valores que nos conduzem ao sofrimento e à dor, despertando em nós valores sublimes que nos curarão do maior mal que nos aflige, ou seja, os males da alma. Portanto, meus irmãos, precisamos compreender que a ajuda do alto chega, invariavelmente, na medida que nós empreendamos nossos esforços para alcançá-la. Então, tenhamos certeza disso, de que a ajuda do alto existe e é enviada a todos os instantes. Não duvidemos disso. Nós é que precisamos aprender a percebê-las, a senti-las e a vibrar no mesmo tom, ou num tom semelhante que nos seja possível, no alcance e na busca da orientação superior enviada pelo alto para a nossa cura e nosso desenvolvimento moral e intelectual. E sendo assim, finalizamos as nossas palavras que teríamos para apresentar na temática da noite de hoje, prometendo que dentro em breve voltaremos a apresentar novos pontos a respeito da temática da reforma moral. Agradecendo a todos a atenção dispensada, agradecendo a Jesus e aos bons irmãos a feliz oportunidade de estarmos aqui aprendendo e servindo de instrumento de aprendizado e de esclarecimento a respeito dos ensinamentos doutrinários da doutrina dos Espíritos, desejando a todos muita paz e que dentro em breve possamos nos encontrar novamente no nosso canal do YouTube, Encontrando o Espiritismo. Muita paz para todos e até breve.